Esparta foi uma cidade-estado grega que tinha como principal característica um estado oligárquico e militarista. Tinha também, além de tudo isso, proporcionar grandes soldados, fortes, corajosos, bem treinados e, claro, acima de tudo, obedientes. O verdadeiro significado de uma mão da porra, não é mesmo? Só que sem saber lavar ou fazer comida, né? Aquela coisa assim meio, difícil. Dessa maneira, toda a educação espartana estava voltada para o caráter militar, tendo a criança já desde pequena que se preparar para se tornar um grande soldado no futuro. Eu sou a Caroline Ferreira, você está no Fatos Desconhecidos e hoje nós vamos ver como era a vida e a educação de um soldado espartano. Então me acompanha nessa história. Os meninos espartanos eram tirados de casa logo quando eles faziam 7 anos. Eles já eram propriedade do Estado, que se encarregava de treiná-los como guerreiros. Eu não estou falando de qualquer guerreiro não, eu estou falando do militar mais capacitado, temido, odiado, mas também perfeito da antiguidade. É como se fosse um Rodrigo Hilbert, só que de Esparta, entendeu? O menino estava ali mesmo para poder aprender a manejar lança, espada, escudo, além de praticar esportes como corrida e natação. E aí se você pergunta, Carol, mas e a alfabetização desses meninos? Não era o mais importante para eles, tá? O foco era mesmo a obediência. Eles aprendiam as letras somente quando fosse necessário. Todo o restante do treinamento era direcionado para as respostas rápidas aos comandos. Basicamente, resistência, força e vitória nas batalhas. Somente isso. No dia a dia, a educação era acompanhada, ali ministrada por um professor, um magistrado responsável por todas essas disciplinas e também as punições que eram impostas aí pelos colegas mais velhos, sujeitos a açoites que eram muito comuns além das humilhações públicas. E vamos imaginar que a Academia Militar de Esparta é como se fosse um colégio público e você está no ensino médio. Quem já passou por uma escola sabe quão é ruim e chato e dá raiva na gente, né, quando os mais velhos vêm, se aproveitam e se acham os melhores, os gostosões em tudo, ditando regras e nos dando ordens, né? Em Esparta também não era diferente. Agora, o uso dessa crueldade não era nada inesperado, não. Por quê? A ideia era fazer com que eles ficassem duros, resistentes no melhor da sua forma física. Acima de tudo, eles tinham que ser autossuficientes e capazes de superar a dor. O típico machão que não usa rosa e que também não chora, né? Uma hora ou outra a gente se depara com essas criaturas ao longo da vida, seja na rua, no colégio, mó canseira. Era definida a partir disso, então o mestre queria, de fato, uma pessoa mais velha, queria acompanhá-los no segundo estágio do treinamento. E essa é a parte mais bacana da história, porque entre os 12 e os 15 anos, os rapazes seriam aí instruídos tanto na forma militar como também na vida pessoal. Basicamente, isso era considerado uma formatura. E havia um foco muito maior agora no trabalho em grupo. Além, é claro, da maestria no uso de novas armas, corridas com cavalos, com bigas. Agora você deve estar se perguntando, né, o que é biga? Bigas são aquelas carrocinhas gregas que provavelmente você já viu em filmes como Troia ou Gladiador, onde os grandes chefes correm utilizando aí tanto para competição como também para guerras. Isso é durante o segundo ciclo. E esse segundo ciclo, eles recebiam apenas um pedaço de pano para poder usar como túnica. A única roupa que eles podiam usar durante um ano, basicamente. Sem contar que no verão a gente tem aí uma temperatura de 40 graus e no inverno chegava a fazer -5. Você tem noção do que seria usar essa roupa? No inverno você passaria frio, isso é óbvio. No calor você morreria de calor. Isso basicamente representava uma espécie do que seria a formatura. Eu não queria isso para mim não, tá? Agora, em se tratando de comida, a restrição também fazia parte do treinamento. Os jovens soldados recebiam somente aquilo, que era necessário mesmo para eles comerem, mas se tratando em soldados, eles comiam pra caramba, não dá pra gente definir o que era uma quantidade certa. Então, constantemente, os jovens sentiam fome e a solução para isso? Roubar comida, lógico, exatamente isso. Para os espartanos, o problema em si não era nem roubar os alimentos, o problema seria se você fosse pego. Eu confesso que esse é o problema de muitas pessoas em várias situações. É o meu com livros, né? Eu não quero falar nada aqui não, mas livros é uma coisa que não dá para resistir. Agora, já nas batalhas, os grupos se enfrentavam até que um soldado cedesse e as mortes começassem a acontecer por desistência. Além da força física e da resistência, era necessário muita confiança no seu parceiro ao lado, porque qualquer deslize e ali qualquer bobeira, a lança poderia aproveitar o espaço e BUM! Já era, você estava morto. Você tem noção do que era isso para um soldado espartano? E por isso que tem um ditado comum sobre os gregos, é que eles são fortes até que o elo mais fraco caia.
Isso faz muito sentido, porque o segundo estágio do treinamento deles só era, de fato, focado no aprendizado em grupo, porque o grupo era como se fosse uma entidade única. Sabemos que o trabalho em grupo era tão importante quanto os exercícios físicos. Mas quer ver algo mais difícil? É você que é professora, assim como eu, passar um trabalho na sua classe e dividir a turma em grupos, né? É o fim, é a Terceira Guerra Mundial. Agora, uma coisa bacana, aos 30 anos de idade, o soldado poderia ganhar a condição de se tornar cidadão, e isso lhe dava o direito de participar de todas as decisões políticas, inclusive a aprovação de leis. Na Ápela, que era considerada uma assembleia, que tinha como função criar, votar nessas leis, além de indicar indivíduos para poder compor a classe diretora de Esparta, que era carinhosamente chamada de Gerúsia. Sabe aquela tia que a gente sempre tem na família com esse nome? Basicamente isso. Durante todo esse treinamento, o único papel do Estado era, de fato, cuidar para que esses meninos se tornassem, então, grandes soldados. Não pensa você que existia na cabeça dos pais desses meninos que eles iam para a escola estudar, aprender sobre música, filosofia, literatura, até porque os espartanos detestavam filosofia. Vamos falar a real aqui, né? Eles iam para se tornar o melhor soldado. E já aos 60 anos, o indivíduo poderia, então, sair do exército, podendo integrar a Gerúsia, o órgão formado pelos anciãos que eram responsáveis pela criação das leis em Esparta. Agora, cara, aos 60 anos ele poderia sair. Aos 60 anos eu quero estar aposentada, curtindo a minha vida, com um pouquinho de dor nas costas, né? Porque quem é professor sofre pra caramba, né? Mas aos 60, os soldados estavam na flor da idade e com a saúde física invejável. Agora você deve estar se perguntando onde é que as mulheres entram nessa história. Vem cá que eu te explico. As mulheres espartanas eram vistas como parideiras. E você não ouviu errado. As futuras mamães dos guerreiros, como resultado de ênfase na reprodução, as meninas eram criadas para serem um tipo de mãe que Esparta necessitava. O que é engraçado é porque em algumas civilizações antigas a gente pode perceber que as mulheres inclusive foram atuantes dentro da academia militar, como por exemplo no Império Persa ou em outras civilizações, elas já foram matriarcas liderando uma civilização inteira. Mas aqui, em específico, como também em outros momentos da história, a mulher é mais um objeto dentro da sociedade. Mas o que elas precisavam então para serem dignas de Esparta? Essa é a pergunta que você deve fazer, tá? Uma mãe precisava ser o quê? Saudável, educada, recatada, boa e do lar, sorrir e acenar. E claro, conhecer dos valores espartanos. Algumas mulheres que inclusive morriam durante o parto, elas sim eram as únicas que tinham o direito de ter o seu nome escrito na lápide. Já as restantes, as demais, as outras que morriam de morte morrida ou qualquer outra coisa que você puder imaginar, elas eram enterradas como indigente. Olha que louco! E há vários relatos, inclusive arqueológicos, que essas mulheres, elas eram muito bonitas e que tinham um físico invejável, extremamente bem definido, acerca de coxa, perna, braço, eram muito musculosas e lindas, e até porque a gente tem uma referência aí, né? Helena de Troia foi considerada a mais linda do mundo grego, e antes dela ser de Troia, ela era de Esparta, tá, meus amigos? Antes dela ser de Paris e começar aquela guerra, ela era de Esparta. Vale lembrar para as pessoas que vivem se equivocando aí, tá? Agora, eu preciso dizer que esses padrões meio duvidosos, eram os padrões de beleza da época, mas vamos deixar claro aqui que a beleza que importa para nós é a beleza interior. Agora, já o casamento era uma instituição completamente diferente entre os espartanos, feito aí por arranjos entre as famílias. A união não envolvia uma vida em conjunto entre marido e mulher. Eu sei que agora você está um pouquinho confuso, né? Como é que as pessoas se casam e não vão viver juntos? Eu te explico. Basicamente, o homem devia visitá-la apenas durante a noite para o ato sexual e voltar para o seu grupo, no caso, para a academia militar. Por isso, não era raro um homem de 30 anos jamais ter visto a sua mulher à luz do dia. E não é porque ela era feia não, tá? Elas eram muito bonitas. Só que, afinal, ele só tinha permissão para começar a morar com a sua esposa depois dos 30. Agora, se esse for o segredo para um casamento feliz, a gente precisa testar para saber, né? Porque assim, vai saber, né? É muito estranho a gente imaginar que duas pessoas vão se casar e não vão poder morar juntos. Eles só vão se ver em noites esporádicas, aí reconhecidas pelo grupo como uma noite nada romântica, porque a necessidade de terem filhos era muito rápido. Nós precisávamos ali de soldados prontos para irem para a academia aos 7 anos. E mais uma vez, a mulher era vista apenas como um objeto reprodutor na Idade Antiga. A cerimônia era evidentemente espartana, mas você não está entendendo, né, quando eu falo que era espartana. Eu vou te falar uma coisinha, talvez você não vai encontrar isso facilmente nos livros. A mulher tinha os seus cabelos cortados, literalmente raspados,
muito parecido com os dos homens. Se ficasse nisso, tava ótimo, né? Mas não fica só no estilo Joãozinho, não. Elas recebiam uma toga masculina, que era como se fosse uma roupa masculina muito comprida. E basicamente, na primeira noite de núpcias, o homem invadia a casa da esposa para consumar o casamento e voltar assim que acabasse para o seu grupo. E assim, admirada por priorizar o público sobre o privado, Esparta foi a inspiração de uma série de obras-primas como a República de Platão. E se você não leu, faça um favor de colocar na sua lista, porque isso cai no Enem, tá? E até de crimes contra a humanidade, como a eugenia, muito popular no começo do século XX, onde usava como base a violência espartana. Longe da idealização clássica ou moderna, os poucos artefatos recuperados e as escassas referências textuais ajudam a compor um retrato de uma cidade na qual a vida não era nada fácil e onde a mão do Estado entrava nos lares em busca de crianças que seriam transformadas em grandes guerreiros. Se você gostou desse vídeo, coloca aqui para mim nos comentários o que você achou de mais interessante sobre a cultura espartana e sobre a vida de um soldado espartano, que eu vou gostar de saber, tá bom? Um grande abraço e até o próximo programa.